Atenção, passageiros. Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. Começo agradecendo o espaço que abre as portas para que a gente possa falar de empreendedorismo nesse país. Então hoje eu quero agradecer o Espaço Marquete, esse espaço maravilhoso, é lindo ou não é, gente? Espaço Marquete, que abriu as portas para a gente, que ficaram com a gente aqui ontem até tarde, para que a gente tivesse tudo lindo hoje. Hoje eu estou realizando um sonho, sem dúvida nenhuma. 6 anos... Demorei 6 anos para fazer um evento e eu posso dizer para vocês que eu preciso agradecer vocês, que vocês fazem parte do meu sonho e ninguém sonha sozinho. Então isso é incrível mesmo, muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. E o que nós estamos oferecendo aqui, gente? Nós estamos oferecendo para vocês patrimônio intelectual. O patrimônio intelectual, ele tem três pilares. O primeiro pilar é o pilar do produzido. Nosso patrimônio intelectual, ele começa quando a gente nasce. Então, ele é produzido. Produzido pelo quê? Produzido pela nossa vivência, produzido por tudo que a gente aprende na nossa casa. Depois disso, gente, vem o reservado, o patrimônio de reserva. Qual é esse patrimônio? É exatamente isso que a gente está fazendo agora. É quando a gente tem, sim, noção do que está aprendendo, quando a gente entende o que está acontecendo, e aí a gente começa a reservar aquilo que é importante para a gente. Nem tudo que vocês vão ouvir aqui no palco pode ser importante para vocês, mas vai ser importante para alguém sim, porque os temas são diversos. E por fim, termina com o A, é o PRA, de aplicável. E aí, esse é o terceiro patrimônio intelectual que a gente tem. É aquilo que a gente vai ouvir aqui, que a gente vai entender que é importante, que a gente vai conseguir aplicar, a gente vai ter insights, e aí que tudo começa. Patrimônio intelectual é muito mais importante do que patrimônio financeiro, acreditem. O patrimônio intelectual pode te levar a grandes patamares, pode te levar a voar alto. E é isso que nós vamos fazer nesse palco, com 24 malucos por empreendedorismo. Sejam todos bem-vindos ao Be Amazing. Como é que vocês estão se sentindo hoje, 9 horas da manhã, fora de casa e longe do trabalho? Amazing! E eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu conheço. O que eu conheço é manipulação. Eu sou uma pessoa que manipulo, ok? Vocês devem estar pensando, já não gostei dele. Isso faz parte. Eu estou manipulando vocês para não gostarem de mim. Isso não é bom, mas faz parte. Por que manipulação é ruim se farmácia de manipulação é boa? E para provar o meu ponto de vista, para provar a mágica propriamente dita, eu tenho um pano aqui. Vou pedir a sua ajuda. Não precisa se levantar. Pode ficar tranquila. Respira. Nada no pano, nada na minha mão, coloco a mão embaixo do pano, fala um número para mim, entre 1 e 5, rápido! 1 e 5. Exatamente o número que ela falou, estava embaixo do pano. Bem que a Kátia falou que o pessoal era exigente. Vou tentar de novo. Quem que falou 30? Conhece baralho? Conhece baralho? Ó. Vamos lá. Eu vou pedir para que você não pense numa carta de baralho agora, não pense em nenhuma carta de baralho agora. E eu vou pedir para que você, explicando para o pessoal, o baralho ele tem números e tem também naipes, ok? Eu vou pedir para que você pense numa carta qualquer que tenha número e naipe. Que carta seria? Você pode falar para a gente? Qual carta? As de
As de copas. Não seria incrível se eu tivesse aqui a carta que ela falou? Seria, né? Mas para isso a gente tinha que combinar alguma coisa antes, não teria? Eu combinei alguma coisa contigo? O que justifica? Eu já percebi que o pessoal está pensando que só bebendo. Então eu vou fazer diferente. Eu vou fazer a fantástica mágica da desaparição da garrafa de champanhe. Prestem atenção. Tentar pela última vez a musiquinha. Não está rolando musiquinha. Tentar? Então. Garrafa de champanhe dentro do saco. Eu estalo o dedo, a garrafa desaparece. E o que é mais incrível, quando eu estalo o dedo de novo... Palmas para quem gritou uhul, na verdade, né? Mas eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei o que vocês estão pensando, porque vocês falaram assim, ele está segurando embaixo. Então eu vou tirar a rolha, porque a rolha está entregando muita coisa por aqui. Acho que é o controle, viu? Você é bom nisso. E agora eu vou fazer de novo, prestem bastante atenção, mas desta vez eu vou soltar embaixo da garrafa. Prestem bastante atenção. A garrafa dentro do saco, eu estalo o dedo e a garrafa desaparece. Eu estalo o dedo, a garrafa volta. Tá bom, vou fazer outra mágica com outro objeto. Vamos fazer. Bem que a Kátia falou que o pessoal aqui exigia muito da gente. Então vou contar uma história para vocês do momento no qual eu encontrei um empreendedor. E ele empreendia. E empreendia demais. Eu conheci um rapaz, na verdade, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho que era vender túmulo para qualquer pessoa. Eu falei assim, para mim, você não vende. Ele falou, vendo. Vendo e vendo bem. Olha só esse daqui, que lindo. E ele veio com um papinho assim. A parte de cima é de aço, a parte de baixo é de aço, brilha e não estraga. Fica a vida inteira após morte brilhando. É lindo. As colunas são de mármore italiano e a cortina é de veludo alemão. Eu perguntei para ele, quanto sai isso daqui? Ele falou, $100 mil. Eu falei, não vai rolar. Ele falou, por que não? Eu falei, muito caro. É muito caro para esse tipo de coisa. Ele falou, eu tenho a solução do seu problema? Eu tenho o seguinte. Eu tiro as colunas e a cortina e eu transformo apenas em aço e fica lindo isso, fica brilhando, fica o tempo todo, não tem nada que estrague, é perfeito para você. Eu falei para ele assim, quanto sai isso? Ele falou, 30 mil. Aí eu falei, não, 30 mil não. Ele falou, tá bom, então eu vou tirar a parte de cima. E aí ele tirou a parte de cima, e falou, eu tenho aqui a base de aço por causa da chuva, mas as cortinas e as colunas permanecem. Eu falei, quanto? Ele falou assim, olha, esse daqui dá para fazer para você $10 mil. Eu falei, olha, ainda para mim, na minha opinião, está caro. Mas como todo bom empreendedor, ele achou a solução. Ele virou e falou assim, olha, eu tenho aqui um negócio que é a sua cara. Eu comprei. A gente vai fazer um aquecimento, já que está todo mundo está aquecendo, eu vou pedir para que todo mundo esquente as mãos, estique os braços para frente, depois que esquentar a mão. Ok? Estique o braço para frente, vire as mãos para baixo e junte dessa maneira. E agora vem uma aula de coordenação motora, isso daqui é realmente muito difícil, olha só. Eu vou pedir para que vocês se concentrem e mexam o dedinho da mão esquerda. Ok? Até que foi fácil. Perfeito. Eu vou pedir agora que vocês se concentrem e mexam o indicador da mão direita. Deu? Alguém está dando pau no neurônio? Alguém está cruzando informação? Está sossegado ainda? Tá bom. Então tá. Então agora eu vou pedir para que vocês, por favor, mexam o polegar da mão esquerda.
E agora vocês vão fazer o seguinte, com os 2 dedões para baixo, vocês vão virar os 2 dedões para cima assim, ó. Ok? Acontece nas melhores famílias esse tipo de coisa. Imagina na minha, que não é das melhores. Muito obrigado, mas para a próxima mágica eu preciso da ajuda de alguém da plateia. Agora um momento, na minha opinião, um momento bacana. Só mais um minuto. Para escolher alguém da plateia, eu tenho uma música específica. Se rolar. Ai, que bizarro. Vai sem música. Posso pedir a sua ajuda? Tudo bem contigo? É você. Tudo bem? Por favor, pode me acompanhar até aqui o palco? Eu vou pedir desculpa para o pessoal da técnica, que aliás, queria agradecer muito a presença deles, porque eu vou ser um cara que vai ser sacrificado daqui a pouco, porque eu vou pedir para que você sente aqui, por favor. E está longe da luz. Rapaz, você é bom nisso. O que aconteceu? É o meu negócio. Ó, não fala assim. Tô apertando, não está rolando. Tá bom, vai sem música. O que acontece? Eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma mágica para eles. Que eles vão ver tudo o que eu estou fazendo. E se tudo der certo, você não vai ver. Você vai presenciar a mágica. Eles vão ver o segredo, o truque. Mas você vai presenciar a mágica. Isso é muito louco. Faz assim com o dedo. Faz assim. Segura para mim. Um pouquinho mais para baixo. Eu vou fazer uma bolinha e eu vou pedir para que você preste atenção. Então, o que acontece? Eu pego aqui, eu faço uma bolinha. Vocês sabem aonde está a bolinha o tempo todo. Eu vou segurar a bolinha aqui, vou fazer isso. E o grande desafio é ele entender aonde está a bolinha. Onde é que está a bolinha? Sua mão aí em cima? A de cima? É. Na de baixo. Mas faz parte, entendeu? Por isso que eu falo que ele é privilegiado. Então não adianta vocês que estão vendo ficarem assim... Porque essa mágica, como eu disse, é exclusiva para... Qual é o seu nome? Desculpa. Robson. É exclusiva para o Robson. Então, Robson, de novo, presta atenção aqui. Vai falar de novo, é? De novo, por favor. Lá na de baixo. Na de baixo, sabe o nome disso? 50%. Robson, de novo, bolinha. Aí de cima. Robson, estava indo tão bem, Robson. Ó, mas uma coisa muito importante é o Robson não tirar o olho da bolinha. Porque o que acontece? Eu aproveito qualquer distração dele. Só que ele pegou o esquema, fazer isso daqui, ele sabe onde é que eu coloquei, quer ver? Vai falar de novo? Ah, tá. É de cima. Então, sem problema, Robson. Então, eu vou pedir para que você preste bastante atenção na bolinha. Eu vou colocar a bolinha na mão de maneira diferente. Em que mão está a bolinha? Agora eu já nem sei mais. Chuta uma. É embaixo. E embaixo. Lembra que eu falei da distração? O Robson, ele se distrai e eu coloco no bolso. Isso é muito... Você chegou a perceber? Não, é muito rápido isso. É louco. Então, Robson, de novo, lembra, não vale ficar, vocês estão vendo, vocês estão acompanhando, essa mágica é exclusiva para ele. Depois vocês inventam qualquer coisa, quando ele perguntar como é que eu fiz, tá? Inventa qualquer coisa. A mais mirabolante as pessoas costumam acreditar, isso é impressionante. Cheguei atrasado porque as zebras fugiram do Simba Safari, entraram na estrada, eu não conseguia... Todo mundo acredita, cheguei atrasado por causa do ônibus. Desculpinha não, você estava dormindo. Entendeu? É assim que o cérebro funciona. De novo, bolinha em que mão? Aí de cima. De baixo, Robson, de baixo. Ó. Vou mudar o esquema. Em que mão que está? Ah, já não sei mais. Chuta um. Ah, tá. Você distraiu de novo, porque olha só. É muito rápido. É louco, é louco. Tudo isso relacionado à percepção, tudo isso relacionado, depois eu vou dar uma breve explicação para vocês de como funcionam alguns pontos, por que eu comecei o show de certa maneira ou não. Mas, Robson, de novo, pela última vez, a bolinha eu faço assim, que mão está? Ah, de baixo. Na de baixo, muito bom, rapaz. E aí, de novo, então, como você pegou o esquema, ó, presta atenção, vou fazer devagarzinho, hein, ó. Em que mão que está? De cima. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o rolo.
O rolo vai ser mais fácil porque o rolo é grande. Então o rolo a gente faz assim, ó. Presta bastante atenção, Robson. Como está? O rolo? É. Tá aqui. Vou fazer diferente. Vou fazer diferente, olha só. Aqui você vê o rolo? Sim. Sim? Você sabe que o rolo está aqui? Sim. Aonde você está vendo o rolo? Por cima. Aí assim. Aí não tem como ver, mas acho que Ai. Não, tudo bem. Eu tenho que calibrar a altura, entendeu? Porque aqui a mão ela é maior, então ela cobre melhor o rolo, você acaba não vendo. Percebe? Então eu vou tentar fazer o rolo assim, ó. Em que mão está? É. Fazer de novo, Robson. Ó, o rolo, fazer diferente, hein? Presta bastante atenção. Ah, não, tem que ser dessa altura, ó. Aqui, ó, pega aqui, esfrega aqui. eu sei lá, mano. Caiu no chão. Aqui, né? Robson, muito obrigado pela sua ajuda. Pode sentar. Não estranha a sujeira do palco, viu? Que o pessoal aqui é... Mas depois eu limpo. E não é distração. Robson, você se distraiu em algum momento? Você se distraiu em algum momento? Falei que não era distração? Robson, esqueci de falar que eu trabalho com segurança quando eu chamo alguém para o palco. Você se importa de eu passar a revista? Pronto. Agora foi. Martins e Fernandes. Sua marca em boas mãos. Toda história tem um começo. A nossa começa lá em 2002, fundada por Silvia Martins, com a missão de conscientizar os empresários sobre a importância do registro de marcas e patentes para seus negócios e, assim, realizar a proteção com segurança. Visando ser reconhecida pela excelência no seu atendimento por seus clientes, fornecedores e colaboradores. Prezamos o compromisso, o trabalho em equipe. A transparência, inovação e respeito. Não é somente sobre os serviços, é sobre você, sua marca e suas conquistas. Para nós, você é um parceiro e seu sucesso também é nosso. Fale conosco. 11 25 37 59 12 www.mfmarcasepatentes.com. Martins e Fernandes, sua marca em boas mãos. A WineShare Brasil traz os melhores vinhos portugueses para a nossa região. É claro, são 28 rótulos que você pode consumir nos melhores restaurantes e também na sua casa. Mas nós saímos na frente e inovamos. Agora você pode criar uma experiência de consumo, harmonizando os vinhos Cadão com pratos que você tem de preferência, inclusive reunindo amigos para isso. Quer levar essa experiência única de harmonização com os vinhos Cadão para o seu condomínio, para a sua casa, reunindo pessoas especiais? Fale comigo. Nossos contatos estão aqui embaixo. E você pode também receber gratuitamente o nosso catálogo. O WineShare, a melhor experiência em consumo de vinhos portugueses. E aí, tudo bem? Eu sou Wesley. Você já conhece a RP Plus? Somos uma empresa que trabalhamos com cortinas de ar comercial e industrial. Fabricamos cortinas de PVC, partes altamente resistentes, lixeiras para coleta seletiva e muito mais. Trabalhamos para atender você da melhor forma, na sua empresa ou onde estiver. Entre agora em nosso site, é www.rpplus.com.br ou, se preferir, pelo telefone. É 2217-8260. RP Plus,
desenvolvendo ideias e garantindo o futuro. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? RP Plus! Isso nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Você já experimentou parar de fazer isso e arranjar um emprego de verdade? Empreender não dá certo. Nunca deu, não tem estabilidade, não tem salário no final do mês. Desiste dessa ideia. Não tem como dar certo. Quem aqui já foi chamado de maluco? Quem aqui já foi chamado de doido? Quem aqui já ouviu essas frases? Principalmente a do arranja um emprego. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A má é que vai continuar. E a boa é que todos nós empreendedores, nós não estamos sozinhos. Todos os outros grandes empreendedores, todos aqueles que tiveram sucesso, todos aqueles que conseguiram mudar o mundo de alguma forma, ouviram as palavras, ouviram as frases que eu acabei de mencionar. Entre eles, Walter Elias Disney, ou como a gente conhece, Walt Disney. E hoje, o nosso objetivo aqui é contar um pouco mais sobre a história e o legado desse gênio. Meu nome é Bruno Gonçalves e eu sou especialista na metodologia, no legado e na história do Walt Disney. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse grande homem e entender como a gente pode tirar poderosos insights dessa história e aplicar na nossa vida. Então vamos conhecer o cara, o meu passado. Agora sim. Primeira coisa, ele era um bebê fofinho. Em 1901, em Chicago, nasceu o Walt Disney. Ele veio de uma família humilde, na verdade de uma família de classe média, de estrangeiros irlandeses. Era a família Disney. O pai dele era muito rígido, muito rígido. Ele não achava que desenho e artes era alguma coisa que uma criança devia aprender. Ele achava que o que era vital era aprender línguas, era aprender matemática, mas Walt nunca foi uma pessoa normal. Desde cedo, ele começou a rabiscar os celeiros da sua fazenda em Marceline. Aliás, Marceline, a grande inspiração da vida do Walt Disney, é a cidade que ele mais amou na sua vida. É a cidade que inspirou grande parte dos parques da Disney. Quem aqui já esteve na Disney? Sabem aquela rua principal, a Main Street? A Main Street nada mais é do que a cidade do Walt Disney, Marceline. E aí, o Walt tinha 2 irmãos. Na verdade, uma irmã e um irmão. O irmão mais velho e uma irmã mais nova. Walt, ele sempre se dedicou muito ao que ele fazia. Na verdade, o pai dele tinha uma frase que falava assim: não há substituto para trabalho duro. O pai dele estava errado? Não. E isso o Walt levou por toda a sua vida. Não há substituto para o trabalho duro. Walt, ele desenvolveu grandes habilidades artísticas, mas a sua grande habilidade de verdade estava aqui. Era criar, era sonhar. Mas ele ainda achava que o seu grande legado seria o desenho. O Walt, então, tinha outras paixões também. Ele era muito apaixonado pelo presidente americano Abraham Lincoln. Assim como eu sou apaixonado pelo Walt Disney, ele era apaixonado pelo Abraham Lincoln. E ele era muito patriota, muito patriota. Ele queria fazer alguma coisa pelo seu país. E ele, com 17 anos, decidiu que ele ia servir o exército. Dá para servir o exército com 17? Não dá. O que o Walt fez? Falsificou a sua certidão de nascimento em 1 ano. E aí, com 17 anos, ele entrou para a Cruz Vermelha Internacional e foi servir na Primeira Guerra lá na França, como motorista de ambulância.
Se você perceber, aí na ambulância que ele dirigia, que vocês podem ver aqui na imagem, tem um desenhinho, uma caricatura, que foi o próprio Walt Disney que desenhou. Bom, quando o Walt voltou da guerra, ele voltou com gás. Ele era um rapaz tão inteligente e ele tinha estudos tão bons que ele podia arranjar qualquer emprego no mundo. Ele podia arranjar o emprego que ele quisesse, o emprego dos sonhos de volta na cidade onde ele morava. Mas vocês acham que o Walt Disney queria um emprego tipo carteira assinada? Não. O Walt Disney, como eu já disse, não era como os outros garotos americanos. O Walt queria realizar o seu sonho. O Walt queria fazer a diferença, assim como nós aqui hoje. Então, ele resolveu se unir com um grande amigo que ele tinha acabado de conhecer, Ub Iwerks. Você pode ver aí à sua esquerda o Walt Disney e à direita Ub Iwerks. Ub Iwerks, que se tornaria depois o grande desenhista da Disney. O grande desenhista não era o Walt Disney, era Ub Iwerks. Ele desenhou a maioria dos personagens da Disney no futuro. Então, junto com o Ub, Walt fundou a primeira empresa dele. E ficava num celeiro, era uma empresa bem iniciante. E ele conseguiu algo incrível. Eu acho que ninguém aqui nunca conseguiu fazer o que o Walt Disney fez com a sua empresa quando ele fundou. Em um mês, o Walt Disney conseguiu falir. Sim, em um mês. Olha, eu conheço empreendedores que já faliram, mas em um mês eu não conheço nenhum. E só em um mês o Walt Disney faliu. Vocês desistiriam? Alguém desistiria? Iria para casa? O Walt Disney também não desistiu. Ele fundou a sua segunda empresa com o mesmo amigo, com Ub Iwerks. E aí, claro, depois de aprender com a primeira empresa, ele abriu a segunda empresa, e aí sim, na segunda empresa, ele faliu de novo. A segunda vez. O Walt até pensou em desistir. Ele foi para Los Angeles, foi pensar em ser diretor de cinema, mas ele descobriu qual foi o erro dele. Ele precisava de alguém que fosse um gênio como ele, mas não um gênio criativo como ele era, um gênio financeiro. E foi aí que ele resolveu se unir com seu irmão Roy. E aí sim, em 1923, o Walt Disney fundou, junto com seu irmão, a Disney Brothers Studio, que depois se tornou o Walt Disney Studio, e hoje é a The Walt Disney Company. Essa sim, uma empresa que deu muito, mas muito certo. E aí, junto com seu irmão, ele podia criar mais livremente, e ele criou vários personagens super interessantes e que foram muito famosos na época, como por exemplo, Oswald. Oswald, o coelho sortudo. Ele foi criado pelo Walt Disney, ele foi criado pela Disney, mas era distribuído pela Universal. O parque, não a igreja, tá, gente? E a Universal distribuía o desenho do Walt Disney, e na época ela era uma grande distribuidora, assim como ainda é hoje, e ela decidiu roubar o Oswald do Walt Disney. Então, em 1927, o Walt Disney saiu de Los Angeles para Nova York para negociar um novo contrato para o seu personagem e descobriu que ele tinha perdido tudo. Ele perdeu o seu personagem mais famoso, ele perdeu 90% da sua equipe de animação e ele não tinha mais nada. E aí a lição para a gente do que a gente pode fazer nos nossos piores momentos, nos nossos momentos mais sombrios. O Walt Disney voltou para Los Angeles de trem. E aí, nessa viagem, ele decidiu que ele tinha que criar um personagem muito melhor que um coelho. Ele tinha que criar um personagem que fosse amado por todo mundo, que fosse amado nos Estados Unidos, que fosse amado no mundo inteiro. E foi aí que ele criou o Mortimer. Sim, esse é o Mortimer Mouse. E aí a segunda lição: homens que empreendem, escutem as suas esposas. Porque a Lily, esposa do Walt Disney, virou para ele e falou: querido, Mortimer é um péssimo nome. Quem aí gostou desse nome Mortimer? Levanta a mão. Um total de menos 5 pessoas, é isso mesmo. E aí ela sugeriu: Walt, que tal Mickey Mouse? Quem prefere Mickey Mouse? Muito melhor, não é mesmo? Mas o Walt, ele era um cara inovador. O Mickey não era o suficiente para ele.
fazer um desenho muito bem feito do Mickey não era o suficiente para ele. Sabe por quê? Porque nessa época desenho não tinha som. Então o Mickey estreou a primeira animação com som. Qualquer um de nós ficaria satisfeito, talvez? Não o Walt Disney. Ele queria então criar a primeira animação em cores. Ele queria então criar o primeiro filme, o primeiro longa-metragem de animação. Porque naquela época, as animações eram fadadas a 2, 3, 4 minutos, exibidos no cinema antes dos filmes. E aí, Walt Disney criou um filme que eu tenho certeza que todos vocês assistiram, A Branca de Neve e os 7 Anões. Esse filme custou $1,5 milhão de dólares. Em valores atualizados, mais de 10 milhões de dólares. Ele ultrapassou todos os budgets possíveis e imagináveis. E o resultado foi esse. Walt ganhou o primeiro Oscar dedicado a uma animação. Mas não foi só um Oscar. Ele ganhou um Oscar para ele e um Oscar para cada um dos anões. E você pode ver aí esses Oscars menorzinhos. E uma informação que a maioria das pessoas não sabe. Sabe quem é o recordista de indicações ao Oscar? Recordista de prêmios do Oscar? Walter Elias Disney. Ele, até hoje, ninguém conseguiu desbancar, é o maior ganhador de Oscars do mundo. Mas para o Walt ainda não estava bom. Ele queria criar algo mais. Ele já tinha descoberto que o foco dele não era criar animação. A missão da empresa dele era criar felicidade. E se cria felicidade só com animação? Não. Existem 1000 maneiras de criar felicidade. O Walt então encontrou mais uma. Ele achava que agora as pessoas tinham que ficar imersas dentro dos filmes. Ele tinha que criar um lugar onde as pessoas pudessem esquecer dos seus problemas, onde as pessoas pudessem ser felizes de verdade, sem lembrar de pagar boleto. Quem aqui gosta de pagar boleto? Eu não. Nem o Walt Disney e nem os consumidores da Disney. E aí ele criou a Disneyland. Entre a ideia da Disneyland e a sua inauguração, foram exatos 1 ano. 1 ano. A gente demora aqui 20 anos para construir uma ponte. Ele criou, desenvolveu, aplicou, construiu a Disneyland em 1 ano. E é claro que para o Walt não bastava só isso. Walt tinha planos muito maiores. Ele conseguia enxergar os seus erros. Ele conseguia ver que a Disneyland não era suficiente, porque muitos prédios tinham surgido ali em volta, e as pessoas começaram a ver que tinha um mundo exterior. E numa imersão, você não pode lembrar do mundo exterior. O Walt Disney queria criar um parque na Flórida, o Disney World. E ele começou a se dedicar profundamente para criar esse parque. Mas empreendedores também erram, empreendedores também cometem erros. E o Walt, por sua vida estressada, por sua vida conturbada, lá na guerra, começou a fumar. E ele não fumava pouco, ele fumava exageradamente. Em todos os momentos que ele podia, ele estava com um cigarro na boca. E veja só, fumar ou não é uma escolha de cada um, mas todos nós temos consciência dos atos que fazemos com o nosso próprio corpo. E o Walt Disney sabia das possíveis consequências. O Walt não era um cara muito fácil de lidar. Era um ser humano, cometia erros como nós. Era muito difícil tirar um elogio do Walt Disney. Mas dias antes dele ser internado, ele virou para um dos seus funcionários e disse assim: mantenham o bom trabalho. E aí, numa manhã de dezembro de 1966, Walt Disney faleceu. A Calebre Empresarial surgiu de um sonho compartilhado entre essas duas mulheres. Sabe aquela vontade de fazer diferente? Pois bem, foi isso que as impulsionou a constituir essa empresa de gestão empresarial.
fora da caixinha, baseado em pessoas e resultados. Ajudam empreendedores a alcançar os resultados esperados da sua empresa, de sua equipe e de si mesmos, através de ferramentas como coach executivo e de negócios, contabilidade, gestão de pessoas, treinamentos e muito mais. Olá, meu nome é Cleissan Gisbert, sou advogada familiarista. Estou aqui nesse quadro, Eu e Você Fazendo Direito, para lhe trazer informações sobre o direito de família. Então, fique aqui ligado comigo. Continuando aqui o quadro anterior, vamos continuar falando sobre divórcio via judicial. Estávamos falando sobre o divórcio consensual. Como funciona? Primeiramente, contrate um advogado da sua confiança ou procure a Defensoria Pública do Estado, que irá lhe indicar um advogado do qual o Estado pagará para este advogado estar lhe defendendo. Tudo bem, vamos fazer o divórcio. Você não tem filhos, não tem bens, é consensual, os dois assinam, tá? A petição inicial pode ser um advogado ou dois advogados, se vocês acharem melhor assim, tá? Faz a petição inicial, ambos assinam a petição para dar mais segurança, ambos assinam a procuração para o advogado. Eu oriento que quando esse divórcio é consensual, eu oriento que ambos vão assinar a procuração e que o colega advogado reconheça a firma dessas assinaturas, tá? E ambos também assinem a petição inicial para depois não falar que eu não li, não foi isso que foi acordado. Então, geralmente, o que se discute num divórcio? Se discute o quê? Pensão alimentícia. Vocês são casados, não têm filhos e renunciam os alimentos. Olha, eu trabalho, ele trabalha, nós temos condições, então vamos renunciar aos alimentos. Ok, esse é assunto sanado. Não tem filhos, então sem filhos. Não tem bens, sem bens é rápido. O advogado vai ingressar na justiça, vai protocolar essa petição que vai ser distribuída, vai para uma vara, para um cartório, e aí o juiz vai homologar esse acordo, tá? Às vezes o juiz pode ter alguma dúvida, ou se faltar algum documento, ele pede o documento, às vezes ele pode pedir uma audiência de conciliação. Então, geralmente, às vezes os colegas advogados já falam que dispensam essa audiência de conciliação, que não há necessidade, visto que ambas as partes concordam com o que está na minuta do acordo, né, na petição inicial que foi assinada por ambos os cônjuges. Então, assim, um divórcio consensual sem filhos, sem bens, é bem tranquilo e rápido. Só que via judicial demora um pouco mais do que via cartório, tá? E corre o risco também de vocês terem que pagarem as custas do processo. O que acontece? Geralmente, quem ganha até 2,5, 3 salários mínimos, o advogado pede a isenção das custas, pede a justiça gratuita, que o juiz pode conceder, e nesse caso vocês não pagarão as custas do processo, mas pagarão sim os honorários advocatícios do advogado que vocês constituíram na procuração, tá bom? Então, hoje eu falei sobre o divórcio consensual sem filhos via judicial. Fique conosco, vou estar no outro quadro, continuar falando sobre divórcio via judicial, tá bom? Eu e você fazendo direito. Até mais. Boa tarde a todos, eu sou a Soraya Mendonça. Vocês já sentiram que eu vim na energia, né, gente? Eu já levantei dali e vim. Porque como assim o Paulo? Palhaçada é essa? Me colocaram sentadinha, Paulo, atrasou, perdeu, amigo, tô aqui. Junto com vocês. Bom, eu fui convidada para falar hoje sobre... Eu não sei mexer nesse troço, eu não sou tecnológica. Vocês viram? Vai funcionar? Gente, eu preciso de uns minutos a mais. Aí, pronto. Eu fui convidada hoje para falar sobre o desafio de se construir. Bom, eu poderia falar para todos vocês aqui sobre o desafio de construir esse mulherão de 1,78, nada pequeno, nada modesta.
Realmente, eu sei que eu sou maravilhosa. Mas como nós estamos falando para um público empreendedor, eu preferi falar com vocês sobre o desafio de construir empresas. Quem aí é empreendedor? Dá um grito. Ai, adoro! É com esse povo que eu gosto de falar. Então, eu vou falar aí. O desafio de se construir. Não sei, em algum lugar vai funcionar. 2009. Começamos a Caleb Assessoria Empresarial. Há 10 anos. Olha que delícia. Em 2000 eu conheci a minha sócia, mas em 2009 nós sentamos e falamos, vamos empreender. E começamos a Caleb Assessoria Contábil. Tivemos o nosso primeiro cliente que olhou nos nossos olhos e falou assim, com o conhecimento e esse jeitão de vocês, eu não dou 2 anos para vocês estarem milionárias. E nós acreditamos no cara. Esse primeiro cliente está com a gente até hoje. Sabe o que chama isso? Fidelização. Como é que você está fidelizando os seus clientes? Tem 10 anos que ele está com a gente, a empresa dele não quebrou, não entrou nas estatísticas do Sebrae e ele não trocou de assessoria contábil. Isso é fidelizar. Só que nós abrimos essa empresa sentadas na sala da minha casa, com a impressora no colo, porque a gente não tinha nem mesa para colocar. Não tinha nada, né? Era isso. Tinha muita vontade. E abrimos, conseguimos o nosso primeiro cliente. Em 2009, eu e a Vera, que somos sócias, fizemos um acordo. Eu estava saindo do meu emprego, falei, vou ficar na Caleb. Ela falou, olha, eu preciso de um tempo até organizar as finanças da minha casa, tudo direitinho, falar para o marido, segura o BO aí, que agora eu vou ali investir no meu sonho. Então, eu ainda não posso sair. Falei, tranquilo, a gente vai trabalhando juntas. Não vai, gente. Isso foi em dezembro de 2009. Agora, em dezembro, dia 12, por sinal, nós vamos comemorar nossos 10 anos de empresa. Em 2010, nós conseguimos locar uma sala. Porque a gente precisava. Tinha muitos clientes que marcavam reuniões e falavam assim, eu preciso que você esteja estabelecido. Não estava na moda cowork, tá? Não era legal trabalhar em casa. Quem trabalhava em casa em 2010 não passava credibilidade. Não tinha autoridade e não conseguia conquistar cliente. Agora é chique demais. Você não tem um local? Que legal. Em 2010 era que horror. Como que eu vou confiar num cara que não tem um local para me atender? Então, nós pegamos todinho o dinheiro da rescisão, fundo de garantia, aquilo que vocês conhecem. Que a maioria que começa a empreender sai desse mundo e joga ali no investimento. E investimos. Não passa não. Ainda 2010. Em 2010, nós tínhamos uma linha telefônica e eu ficava assim, ó, igualzinha essa moça, sentado o dia inteiro esperando tocar. Nós conquistamos o nosso segundo cliente em 2010, que era o que pagava nosso aluguel. Então, a gente já tinha um cliente para pagar aluguel e um que pagava mais ou menos a água, que era o mais barato. E aí, eu ficava esperando o telefone tocar, a gente fazia divulgação. O telefone tocava, gente, sempre era atrás de uma tal de uma DDTEC. Até hoje, eu faço propaganda da DDTEC. Pelo menos 5 vezes por dia ele tocava e eu atendia mó feliz, porque só tinha eu no escritório, desse jeitinho. E falava, Caleb, bom dia. É da DDTEC? Não. Chegou um momento que eu comecei a prospectar. Falava, olha, não é da DDTEC, mas você está precisando de assessoria contábil? Eu posso te ajudar nisso. Então, vocês imaginam como é que era contar moscas. Como a gente conseguiu o nosso segundo cliente, em 2011, agora pode ir, galera, me ajuda aí, 2011. A Vera falou, Soraya, deu tempo, estou saindo do meu emprego e vou ficar na Caleb com você. Porque nós ouvíamos muito das pessoas, vocês só vão conseguir quando vocês duas estiverem juntas. Então, nós duas ficamos juntas na Caleb, representada por essa imagem aí, e pensamos, o céu é o limite, estamos juntas, ninguém nos segura. Só que a vida é assim, simples, fácil, você planejou, já deu certo. Aí, em 2012, um dia fui comprar um absorvente. Desculpa aí, homens, mas hoje em dia vocês já ouvem a palavra absorvente sem ficarem estagnados, né? E meu cartão de débito não passou, porque eu não tinha R$2 na conta. Eu chorei muito. Eu cheguei na minha casa e chorei feito criança. Porque desde os meus 14 anos de idade, quem comprava meu absorvente era eu. Como assim? Agora que eu tinha minha empresa, que eu tinha pessoas falando, nossa, mas você é empresária, eu não podia comprar um absorvente? Então, eu conversei com a Vera e falei, Vera, eu preciso retornar ao mercado de trabalho.
Eu preciso buscar um emprego, mas eu não quero desistir da Caleb. E nesse momento você descobre o quanto é importante você estar com a pessoa certa ao seu lado. Ela falou, vai. Assim como eu tive um tempo para estruturar a minha casa, vai, estrutura a sua. Porque eu estava com aluguel atrasado, telefone cortado, isso na minha casa. Conta de água e luz, já recebendo várias ameaças de morte, porque eles ameaçam fortemente, vocês vão ficar sem, vocês vão ficar sem. E eu estava em desespero, sempre fui esteio de família na minha casa. Então eu falei, vou procurar um emprego assim, só para colocar as contas em ordem, e aí a gente volta para o nosso planejamento. Ela falou, vai que eu cuido da Caleb. Nós estávamos com alguns outros clientes, mas que não pagavam ainda as nossas contas. Acho que meu currículo ficou disponível 6 dias no site de busca de emprego. Eu fui chamada para uma entrevista, fiquei para cobrir uma licença maternidade. Falei, é o período. Essa licença maternidade se estendeu por 2 anos. Então, durante 2 anos, eu ia trabalhar de Guarulhos a Itacoaxetuba, saía de lá e ia para o escritório, porque eu não queria perder a liga. A Vera estava segurando e cuidando de tudo, mas eu não queria perder a liga do que estava acontecendo na minha empresa. Então, eu precisei disso. E nesse período, em 2012 ainda, tem uma menininha aí no slide que representa a Vera no escritório. Ela passava o tempo inteiro cuidando das empresas que a gente tinha. Gente, dá uma voltadinha, um slide aí para mim, por favor. Isso. E essa menininha aí representa a Vera, porque a única coisa que a gente podia comprar era bolacha de água e sal. E a gente comprou um filtrinho assim, tipo da Barbie, de barro, que acho que cabia 50 ml de água. Então, ela almoçava, era o café da manhã, o almoço dela era água e bolacha de água e sal. Em 2013, eu conto para vocês. E aí, nós tivemos a nossa primeira contratação. Eu ainda estava fora, a Vera estava cuidando das coisas, já tinha mais uma demanda de trabalho, contratamos a nossa primeira funcionária. Anotem aí, 2013, 6 anos, ela está com a gente ainda. Isso é fidelizar a sua equipe. Isso é motivar a sua equipe, é fazer com que ele esteja onde ele quer estar. E onde ele quer estar seja na sua empresa, não na empresa do seu concorrente. Porque se você tem uma equipe de excelência, você quer ele ali. Você não quer perder gente boa. Está muito difícil encontrar gente que queira trabalhar. Tem muita gente que quer emprego. Então, gente que assuma e que vista a camisa da sua empresa é raro. 2014, uma hora a gente se acerta. 2014, fizemos a expansão. Lá em 2009, quando a gente montou nossa empresa, a gente ganhou muita coisa. A gente ganhou, inclusive, um divã. E na sala que nós estávamos, não cabia eu, a Vera, funcionária e o divã. Então, nós falamos, vamos ter que mudar. A gente não pode tirar o divã, porque os clientes chegavam lá e deitavam. Até hoje, eles deitam no divã para desabafar, tá? Na contabilidade, na gestão empresarial, eles fazem isso. A gente atende muito em terapia, que a gente não cuida de traumas, mas a gente escuta muito. E aí, nós mudamos de sala. Eu pedi demissão da empresa que eu estava trabalhando, vocês viram que foram 2 anos. Pedi demissão e falei, agora é a hora, lá vamos nós juntas de novo. Estamos com tudo. Expandimos, continuamos com a funcionária, com mais uma com o nosso divã. Foi muito bom. Depois de 2014, o que aconteceu, gente? Que todo mundo sabe. Puta... Não pode falar palavrão, né? Puta merda! Veio 2015, cara. 2015 foi um ano dos infernos aquilo. Não foi um ano de Deus, não. Aí a Vera, ela que cuida do caixa da nossa empresa, deu para vocês perceberem, né? Toda vez que envolve dinheiro, ela tem que vir até mim e falar, Soraya, segura a bomba aí. Me chamou para uma reunião, eu chamo essa reunião de desespero. Esse é o nome que eu dei carinhosamente para esta reunião. Nós só falamos de assunto desesperador. Nós tínhamos 80% dos nossos clientes sem nos pagar. A gente já tinha bastante cliente, mas eles não pagavam. Em 2015. Desses 80%, 30% sumiu. Não conversava, não atendia, não renegociava. Os outros 50%, a gente conseguiu fazer algumas reuniões, ia até as empresas e eles falavam, eu preciso de 10 meses para voltar a te pagar. Eu preciso de 3 meses para voltar a te pagar. Mas, sinceramente, gente, minhas contas iam esperar 10 meses, ia esperar 3 meses, não esperou nem um dia, começou a chegar. E a gente começou a fazer empréstimo. E aí nós tivemos a nossa primeira demissão. Alguém aqui já demitiu alguém na empresa? É triste, não é? Porque você sabe que você vai mexer numa família, você não vai mexer numa pessoa. É horrível, mas nós tivemos que fazer, porque a gente já estava muito perdida nas nossas consultas, nos nossos empréstimos. E aí a Vera falou, Soraya, na reunião do desespero, qual é o nosso plano B? Eu olhei para ela e pensei, eu acabei de sair do emprego, eu já gastei tudinho que eu tinha, ela também já gastou. A única coisa que me veio à cabeça e eu respondi para ela de uma forma muito singela foi,
fudeu. Foi, gente, assim, não tinha plano B. Foi. E aí a gente foi buscar por conhecimento. A gente engolia tudo que nos ofereciam. Só que a gente não tinha dinheiro, então a gente ia para palestras gratuitas, workshops gratuitos, tudo quanto é coisa que era gratuito e próximo, porque nem de condução a gente começou a ir. E veio 2016. Vencemos 2015, veio 2016, que vai vir ali uma hora. Gente, 2016. 2016. Aí, nós entramos em ação. Tudo aquilo que a gente estava aprendendo, a gente começou a aplicar nos nossos clientes. Aqueles que pediam reunião para ficar 10 meses sem nos pagar, e a gente sabia que eram pessoas íntegras, que já estavam com a gente há um certo tempo e nos pagavam. 2015 foi o que acabou com eles. Então, a gente começou a sentar em cliente por cliente e fazer uma gestão estratégica da empresa dele. Ir lá e verificar qual era a maneira que a gente podia trabalhar naquele cliente para tirar daquele buraco, porque daí ele voltaria a nos pagar e automaticamente nos tiraria daquele buraco que estava todo mundo entrou. Então, 2016 foi um ano da gente entrar em ação e trabalhar aquilo que a gente vinha aprendendo com os nossos clientes. 2017, nós descobrimos uma coisa muito importante. Empresário que é empresário de verdade, que está no jogo de gente grande, ele não trabalha no negócio dele. Ele trabalha o negócio dele. E nós começamos a trabalhar o nosso negócio. Fizemos a reformulação de uma equipe, já conseguimos recontratar pessoas, colocamos peças-chave para que pudessem fazer com excelência, porque sempre foi uma exigência, o trabalho que a gente fazia. E soltamos a parte técnica, soltamos aquele gesso que nos prende. Vocês que estão aqui hoje, parabéns. Nós sabemos o quanto é difícil você ficar 1, 2 dias fora da empresa. Quanto é difícil você delegar e deixar que o outro execute aquilo que você acha que você vai fazer muito melhor. Mas é necessário. Você tem que trabalhar o seu negócio. Sabe para que você é pago? Para que você tem um Prolabore? Para trabalhar o seu negócio e não no seu negócio. Você não foi contratado como um auxiliar administrativo, como um operador de logística, como um caixa. Você foi contratado como dono. Foi para isso que você abriu. Então, trabalhe o seu negócio. 2018. Eu falo um pouquinho rápido, né, gente? Em 2017 também a gente buscou especialização. A gente já conseguia pagar por cursos, pagar para estar em grandes eventos. E isso é muito importante. Aproveite o gratuito, mas uma hora o gratuito não vai mais suprir as suas necessidades. Então, busque especialização. Eu fui buscar pós-graduação, que eu não tinha feito ainda. A Vera foi buscar também muitos cursos. Então, faça isso. Estávamos sempre aí, sentadinhas, acompanhando tudo, engolindo cada informação. Em 2018... nós descobrimos o quanto é importante sentar-se à mesa certa. Alguém já falou isso aqui, passou aqui em cima e falou. Sente-se à mesa certa. Esteja com pessoas que te ajudem a crescer. Esteja com pessoas que te tragam informação. Esteja com pessoas que queiram o mesmo que você. Ou que já até alcançaram, porque daí elas vão te mostrar qual é o caminho que você vai percorrer. Então, em 2018, nós conhecemos Kátia Teixeira, que parece que eu conheci há 200 anos, mas só tem 2. Aliás, 1. Não, ainda é 2018. Conhecemos Kátia Teixeira e, óbvio, peguei a Kátia para ser minha mentora, a Vera fez a mesma coisa. Conhecemos um monte de gente. Olá, eu sou a Soraya Mendonça da Caleb Assessoria Empresarial e no quadro Sei Cuidar do Meu Negócio de hoje, eu vou falar com vocês sobre finanças. Gente, todo mundo quer ser rico, ou milionário, né? Porque a gente está subindo na escala. Só que a maioria das pessoas dizem que não gostam de matemática e por isso não fazem o controle dos seus gastos de despesas. Matemática não tem nada a ver com isso. Você pode fazer em planilha, você pode fazer no caderninho, você pode fazer em aplicativo. Tem um monte de aplicativo que te ajuda. Você só precisa informar e ele vai fazer o cálculo. Então, é muito importante que você faça um diagnóstico de como é que está a sua situação financeira. Como é que você vai fazer isso? Bom, a minha dica é de que pelo menos 30 dias você anote, mas anote tudo. O cafezinho que você tomou na padaria, a esmola que você deu na esquina, a ajuda que você forneceu, a conta de água que você pagou, a conta de luz, anota tudo. Pelo menos 30 dias. Isso vai servir como uma foto da sua situação atual. Ali você vai conseguir identificar quanto é que você está ganhando e quanto é que você está gastando. Se você está no positivo ou no negativo. Tá, Soraya, mas isso daí é só para eu identificar quanto eu estou gastando? Claro que não. Toda vez que se faz um diagnóstico financeiro, a intenção é utilizá-lo para cortar custos. Realmente decepar as despesas.
Por quê? Despesa é que nem unha. A gente não corta o dedo, mas as unhas a gente sempre apara. Então é isso que você tem que fazer com os seus custos. Sempre dar uma olhadinha e ir aparando e diminuindo, tira daqui, tira dali. O seu maior investimento é a economia que você faz. Nada vai te trazer um retorno tão grande quanto a economia que você faz no seu orçamento. Para você fazer essa economia, primeiro você precisa saber como é que estão os números. Isso funciona na sua empresa, é primordial que você faça na sua empresa, você saiba quais são os custos e despesas que você vai ter para que você possa preparar o seu caixa e que você faça na sua vida pessoal também. Porque se você for desorganizado em casa, provavelmente você vai ser desorganizado na empresa. E aí você vai ter dois problemas, o seu e o da empresa. Então bora se organizar? Aí você fala assim, Soraya, mas hoje é dia 15, eu vou deixar para começar a fazer dia 1º. Não, começa hoje, dia 1º, dia 15, dia 30. É 30 dias contado a partir do momento que você começa. Porque tudo que você deixa para amanhã, você não faz. Então faça um diagnóstico financeiro, apure seus gastos, apure suas receitas, descubra onde é que você pode fazer os cortes, igualzinho cortar a unha, corte ali e vá seguindo. Você fala, tem que fazer isso por quanto tempo? Mínimo 30 dias. É primordial para você tirar essa foto. O controle financeiro você tem que fazer mensal, sempre, nunca mais vai acabar. Só que o diagnóstico é importante que você faça pelo menos uma vez por ano. Então de 30 a 90 dias, porque senão você vira um anotador de despesa. Você vai criar um novo hábito. Aí eu vou anotar todas as minhas despesas, mas não vai fazer o controle. Então é primordial. Esse diagnóstico que eu estou vindo aqui falar para você fazer hoje, ele é uma foto da sua situação financeira. Como é que você está hoje? Como é que você se porta em 30 dias? E aí vai ser uma base para o seu ano. Então faça isso. E faça hoje. Como eu disse, o que você deixa para amanhã não acontece. Faça agora. E você também vai se preparar para ser um rico, um milionário, assim como todos nós queremos. Mais dicas como essa, entre no site da Caleb, www.calebempresarial.com.br. Muito importante, Caleb é C-A-L-E-B. Beleza? A gente se vê por lá. Beijo, até a próxima.